Agora vamos a Brasília. Isabel Mega, nossa analista, está de olho no que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Está nas mãos do corregedor da Câmara aquela lista de deputados que podem ser punidos pela ocupação da mesa diretora. Lembra daquela confusão na semana passada? Pois bem, Isabel Mega, o que a gente consegue trazer aqui do trâmite com relação aos trabalhos na Corregedoria da Câmara dos Deputados? Quando a gente fala aqui de prazos, de possíveis punições, o que a gente tem de atualização por aí? Carol, se criou muito a ideia de que poderíamos ter uma espécie de punição rápida, porque nos últimos anos a Câmara dos Deputados criou um rito extraordinário para analisar questões desse tipo. Mas esse rito extraordinário, que poderia garantir um prazo de até 48 horas de análise para o corregedor, não foi o rito aplicado na hora em que o presidente da Câmara, Hugo Motta, enviou os casos daqueles 14 deputados ao corregedor da Casa. Ele enviou com o rito normal aplicado. Então, o que isso significa? Que o rito normal tem prazos diferentes e prazos bem mais esticados, digamos assim. Esses prazos podem seguir até 45 dias. É claro que o deputado, que é o corregedor, não precisa necessariamente usar todo esse tempo, mas é preciso verificar direitinho qual parlamentar está envolvido em qual situação e qual seria a punição aplicada a ele. Isso muito a partir dessas imagens que a gente está vendo, que estão passando por uma espécie de pente fino. O corregedor teve uma segunda-feira com várias reuniões com parlamentares, com técnicos da Câmara dos Deputados, para já ir se aprofundando nessas análises e, por enquanto, está evitando dar um prazo de quanto tempo pode levar para analisar tudo isso. Mas a tendência é que o material que ele produza seja enviado depois para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e, a partir daí, você tenha as medidas aplicadas, caso seja da vontade da maioria. Por que se tinha a expectativa de que, nesse caso, a gente teria a aplicação de um rito extraordinário? Porque, muito recentemente, a gente teve 2 casos que seguiram esse rito mais novo e mais célere, que é o rito extraordinário. E é interessante a gente observar que um desses casos, um deputado mais da esquerda, outro desses casos, um deputado mais da direita. A gente está falando do André Janones e também do Gilvan, da Federal. Os 2 passaram por esse rito extraordinário e tiveram suspensões agilizadas, justamente porque não precisaram esperar todo esse protocolo, que é o rito normal, digamos assim, dessas análises. A gente tem opiniões divididas. Alguns parlamentares avaliam que as punições não devem ser aplicadas nas suas penalidades máximas. No entorno ali do presidente Hugo Motta, tem uma visão de que, se você não punir, você abre precedente para que você tenha novas situações desse tipo, com o plenário inviabilizado por parlamentares, e uma preocupação até de se desassociar a questão de direita ou esquerda, porque ontem foram deputados da direita, o que garante que amanhã não serão deputados da esquerda se valendo desse mesmo tipo de estratégia, por mais que hoje eles estejam ali bastante críticos em relação a essa atuação, mas isso é o que a gente tem escutado ali do entorno de Hugo Motta, e possam se valer disso para pressionar por outras pautas. A gente está vendo, por exemplo, um interesse muito grande crescendo nas bancadas da esquerda sobre o projeto de lei da regulação das redes sociais, uma defesa de que o parlamento enfrente esse assunto, pegando como gancho tudo isso que a gente está acompanhando de movimentação nas redes sociais a partir das denúncias de influenciadores. Então, você tem um ambiente na Câmara dos Deputados que é de muita divisão hoje entre os parlamentares. E a ideia é que não aconteça mais nenhum tipo de cena como a gente viu. Foram cenas muito inéditas para quem acompanha o parlamento. Você tem uma obstrução física do plenário desse porte por tanto tempo como foi verificada na semana passada. E aí tem essa divisão. O que dá para a gente analisar, Carol? Que vai ser um tempo para se maturar. Qual é a melhor solução? Se é uma punição
intermediária, se é uma punição que realmente tenha um caráter ali mais danoso aos mandatos dos parlamentares, como uma suspensão por mais tempo, ou se vai seguir até mesmo por uma coisa mais branda. Esse tempo do rito normal é um tempo que tira um pouco a urgência desse assunto neste momento, justamente porque estica esse prazo e aí com isso essas articulações vão acontecendo até na hora de se avaliar sobre a aplicação ou não de punições a esses parlamentares. Agora, tem alguns parlamentares em que a participação está muito evidente e que aí esses correriam mais risco. Dá para a gente citar o Marcel Van Hatten, que é o último que fica sentado na cadeira do presidente da Câmara. Dá para a gente citar o Zé Trovão, porque tem imagens dele se colocando ali como uma espécie de barreira para impedir que o Hugo Mota conseguisse circular e sentar, ir em direção à sua cadeira para sentar na cadeira que estava ocupada por Marcel Van Hatten. Tem a questão da deputada Júlia Zanatta, que é muito sensível pelo fato dela estar no plenário com uma criança e por aí vai. São casos e casos que vão ser analisados um por um até que se chegue a uma decisão a respeito dessas punições. Carol.